Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. Tem alguém pela primeira vez? Vou repetir, sejam bem-vindos. Convido a todos para preparar o ambiente, onde vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, unindo aos nossos mentores, aos nossos protetores, e neste momento vamos unindo aos nossos irmãos encarregados da higienização, pedindo que faça a higienização de toda a casa, desde o portão de entrada até os fundos, todo o piso superior, todo o piso térreo, mas principalmente aqui onde nos encontramos, assim como em nossos lares, aqueles que estão em seus lares assistindo, que também seja feita a higienização, retirando todos os miasmas, todas as energias contrárias à paz e à tranquilidade. Neste momento agradecemos a esses irmãos e vamos nos unindo aos irmãos da proteção, formando uma cúpula luminosa, protegendo, amparando, guardando todo o trabalho a ser desenvolvido. Na certeza deste auxílio também agradecemos e vamos nos unindo às fraternidades amigas. Com elas chegamos a Ismael, anjo encarregado da evangelização do nosso Brasil, e com Ismael chegamos a Maria, Mãe de Jesus. Agradecemos pelo seu amor, pela sua proteção, que ela envolva todo o nosso planeta Terra com o seu manto de luz. E assim, junto com Maria, chegamos a Jesus, seu Filho, o nosso Mestre. E a Jesus agradecemos pela oportunidade do Evangelho. E com Jesus chegamos ao Pai. E ao Pai agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos, buscando entender um pouquinho do Evangelho. E assim, agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair ante as tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque teu são reino, poder e glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Então hoje nós damos sequência, hoje nós encerramos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, dos itens 21 a 31. E hoje nós vamos falar de perda das pessoas amadas, mortes prematuras. E quão difícil é isso, né? Quão difícil é entender que muitas vezes, né, quando um jovem, uma criança morre, né, para o pai, para a família compreender e entender isso, a gente tem que pensar, acreditar que Deus é justo e nada é por acaso, por mais difícil que seja, e que apesar da gente sempre falar, né, e a gente querer que o nosso ente querido, que aquela pessoa esteja com a gente, aqui, como a gente já vem falando, hoje é a terceira semana que a gente está nesse capítulo, aqui é um lugar que não é festa, que não é alegria. Nós temos que passar por algumas situações
onde é o nosso grande aprendizado. E na realidade a gente já comentou que aqui é como se fosse uma prisão. Nós encarnados aqui, estamos aqui num hospital ou numa penitenciária, ninguém está aqui a passeio, não é? E quando um jovem, né, uma criança, vai embora, volta para o plano espiritual, o nosso sentimento ainda é que nós não estamos, dizer que estamos preparados para isso é mentira, nós não estamos. Precisamos entender, mas não estamos ainda preparados. Que aqui é o presídio, aqui é o hospital, e se ela voltou para a pátria espiritual, ela ganhou liberdade. Ela cumpriu com aquilo que ela precisava naquele momento, naquela encarnação. É fácil compreender? Não. Mas a gente precisa entender desta maneira, com esta visão. Porque normalmente a gente vai falar, né? Nossa, mas é tão jovem, tinha tanto sonho, tanta coisa para viver, tanta coisa. E foi. Mas isso que a gente pensa do lado material, né? Quem garante que se ela vivesse, né, se ela continuasse viva, que ela ia ter alegrias, que ela ia ter sonhos realizados? Quem garante que não seria de muita angústia, de muita tristeza, de muito sofrimento, e ela foi poupada? Nós não sabemos, né? Como diz aqui no Evangelho, ó, a morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai e que se encontra assim poupado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, é que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na terra. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que tendes deles vos enche de felicidade, assim como também vossas dores insensatas os perturbam, pois elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Então, se alguém aqui já passou por essa situação, ou passa por essa situação, por mais difícil que seja, tentar mandar boas energias para este que se foi. Pois se ficar triste, chorando, sofrendo, são essas energias que vão chegar para quem se foi. E como mãe que sempre quer o bem para o filho, eu tenho certeza que nenhuma mãe quer isso para o filho, que vai querer o melhor para ele. Então vai se esforçar para que não se entregue à tristeza, né, às dificuldades. Bom, e aí a gente tem mais um item onde a gente fala: se fosse um homem de bem, teria morrido. É uma outra situação também, né? A gente vê que às vezes a gente sabe de alguém que morreu, que aí pela rua fazendo algumas coisas não muito boas, né? E aí acaba que falando que não deveria, né, ter sido, fala, né, geralmente, ó: dizeis muitas vezes, referindo-vos a um homem mau que escapa de um perigo. Aí fala: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, podeis até estar com a verdade. Muitas vezes Deus dá efetivamente a um espírito ainda jovem nos caminhos do progresso uma prova mais longa do que a um bom, o qual poderá receber como recompensa de seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. De qualquer forma, quando dizeis, se fosse um homem de bem teria morrido, estáis cometendo uma ofensa. Por quê? Porque não está acreditando que Deus está fazendo a coisa justa, né? A gente está julgando com as nossas ideias e não acreditando que Deus é justo e se aquilo está acontecendo tem uma razão, né?
Aqui, ó, acontece que está julgando erroneamente, pois aquele que parte acabou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. É a situação que eu falei de início em relação a presídio, né? Onde a mesma situação, aqui dá o exemplo que, por exemplo, se uma pessoa, né, está no presídio, né, uma pessoa está, e se ela já acabou a pena e ela continua lá, ou se ao contrário, tem alguém que já terminou a pena, alguém que terminou continua lá, e quem ainda não terminou sai antes. É essa a comparação. Então, nosso período encarnado aqui tem um tempo. Então não adianta querer ir embora antes da hora ou ficar além, né? Tem um momento certo. Exatamente é o exemplo que nós temos aqui no Evangelho. E aí temos os tormentos voluntários. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos que formam um desfile inevitável desta vida, ele poderia, pelo menos, desfrutar de uma felicidade relativa se não condicionasse essa felicidade às coisas perecíveis e sujeitas às mesmas contrariedades, ou seja, aos prazeres materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma. A nossa visão de felicidade realmente, né, é material. A gente fala, né, a gente até fala, fulano é feliz porque tem uma família, porque tem filhos, porque tem... Sempre assim, né? Mas a gente não sabe realmente o que está acontecendo ali dentro. Então a gente tem que ver que a felicidade é além, muito além, né? E aqui, neste mundo de provas e expiações, ela não existe a todo momento, né? E aí a gente passa para o próximo item, onde a gente vai falar da melancolia. Sabeis porque uma certa tristeza se apodera às vezes de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Quem de nós já não sentiu isso? É o vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade, e no corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em esforços inúteis para dele sair. Então, quando parece aquela tristeza, aquele desânimo, aquela vontade, não quero mais ficar aqui, não aguento mais, é que o nosso espírito está pedindo socorro, ele não está aguentando o jeito que está. Mas quando a gente se une a Deus, quando a gente se conecta, a gente consegue entender melhor isso, tá? Acreditar em mim, resistir com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. Esses desejos a uma vida melhor são próprios do espírito de todos os homens, mas não a procureis aqui na terra. Neste momento, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão, e não duvideis nunca, seja na dedicação à vossa família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Se no decorrer dessa prova, ao desempenhar vossa tarefa, virdes os deveres, as preocupações, os desgostos investindo contra vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Então, precisamos, apesar das dificuldades, ter fé, confiança, coragem de seguir em frente, não desistir no caminho. E aí vem as provas voluntárias, né? O verdadeiro cilício. Perguntais, né, se é permitido a um homem suavizar suas próprias provas? Essa questão lembra estas outras. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Será? Aquele que tem o espinho cravado, retirá-lo? Aquele que está doente, chamar o médico? As provas têm por objetivo
exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Esta questão conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Há mérito em procurar aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? Sim, há um grande mérito quando o sofrimento e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois isto é caridade por meio do sacrifício, não quando visa apenas favorecer a si mesmo, porque é egoísmo vaidoso. Então, se eu estou me sacrificando para aparecer, aí é minha vaidade. Eu não estou fazendo por amor e para auxiliar. Mas quando eu faço algo que estou ajudando, não penso em mim, faço para ajudar, mesmo que eu perca a minha vida, aí eu estou ajudando. Aí eu estou fazendo algo para o outro, realmente. Não é a minha vaidade. E aí vem: deve-se pôr um fim às provas do próximo? Ou é preciso respeitar a vontade de Deus, deixá-la seguir seu curso? Como estamos aqui, dissemos e repetir muitas vezes que estáis na terra de expiação para concluir vossas provas, e tudo o que vos acontece é uma consequência de vossas existências anteriores, é o peso e a obrigação da dívida que tendes a pagar. Alguns pensam que a partir do momento em que se está na terra para expiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Existem mesmo os que até acreditam que não somente é preciso não fazer nada para atenuá-las, mas que ao contrário, é preciso contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. Isso é um grande erro. Vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto eles devem ir? Ou se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento: deixa-o daquele de vossa mão, não irás mais além? Então tudo depende, né? Você pode estar num grande sofrimento, você está passando por uma situação difícil, aí a gente sabe que tudo tem uma razão de ser, mas tem um momento que, se a gente, tem até um exemplo que faz tempo já uma outra pessoa deu exemplo, e agora eu me lembrei até desse exemplo, é igual a situação de uma pessoa que estava, vamos dizer, no trânsito e acabou botando o braço para fora e perdeu, sei lá, um dedo, no trânsito, no acidente, alguma coisa. Na realidade, estava previsto lá que ela ia perder o braço todo, mas como ela estava buscando conhecimento, estava buscando ser uma pessoa melhor, esse peso foi diminuído. Em vez de perder o braço inteiro, perdeu só o dedinho. Então é uma maneira de reduzir a pena, tá? Resumamos desse modo: estáis todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para suavizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. E é isso. O capítulo de hoje fala bastante do sofrimento, e aqui fala também do sacrifício da própria vida. A gente falou um pouco semana passada sobre isso, sobre o suicídio. Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre encurtar sua vida e, portanto, a intenção do suicídio, embora não ocorra de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório, é apenas uma desculpa para disfarçar sua ação e justificá-la a seus próprios olhos. É auto-engano, E o capítulo de hoje se encerra. E como a gente já falou, as aflições existem, mas não vamos fazer que essas aflições sejam maiores. Nós sabemos que temos dificuldades, mas nós temos capacidade de vencer as nossas dificuldades. Uma hora melhora, uma hora dá uma balançadinha, mas a gente tem certeza de que, se buscarmos com fé, com coragem, a gente consegue vencer as nossas dificuldades. E como eu disse semana passada, o capítulo 5
leiam em casa, cada um tem o seu entendimento, a sua compreensão. E agora eu convido a todos para fazer umas vibrações, né? Vamos fechando os nossos olhos e mandando as nossas melhores energias para todos, inclusive para todo o planeta, para todo o universo. E assim vamos, que as nossas melhores energias possam ser coletadas pelo plano de luz, encaminhando, levando a locais onde haja necessidade, seja para os nossos irmãos doentes, para os nossos irmãos idosos, crianças, jovens, por todos aqueles que se encontram nos vícios de drogas, fumo, álcool, prostituição, que consigam perceber a necessidade da mudança, a oportunidade do recomeço. E assim vamos vibrando por todos os nossos irmãos encarcerados, para que sejam tocados em seus corações ao arrependimento. Vibramos por todos os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, por todos os nossos irmãos que se encontram desempregados, muitos desesperados, que não percam a fé, a confiança, a esperança de um dia melhor. Vibramos por todas as casas de Deus, vamos juntando as nossas vibrações, levando para todo o planeta Terra, para que as melhores vibrações cheguem aos mandatários políticos, religiosos, para a consciência, o entendimento do cessar-fogo, da luz vencendo as trevas, a paz, a guerra, o amor, o ódio. E assim vamos retornando ao nosso Brasil, para que também seja envolvido com muita luz, com muita proteção, para que realmente seja a pátria do Evangelho, o coração do mundo. E assim vamos retornando e vamos pedindo licença para vibrar por esta casa, Centro Espírita Luz do Caminho, que nos acolhe, que nos ampara, que nos auxilia, por todos os trabalhos aqui realizados, mesmo que virtualmente, por todos os seus voluntários, trabalhadores, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E assim pedimos licença para levarmos essa energia de luz, de paz aos nossos lares, aos nossos entes queridos que lá ficaram, vizinhos, amigos, parentes, e principalmente aqueles que se julgam nossos inimigos. E enfim, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos mais fé, mais confiança e aceitação da vossa vontade, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Todos bem?